E aí pessoal, eu me chamo Alisson Vinícius, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Computação e essa disciplina é Educação à Distância. Bem, hoje nós vamos falar sobre Learning Analytics, certo? Mas o que é isso? Que termo é esse? Na verdade, o Learning Analytics é uma ferramenta para coletar, medir, analisar e apresentar dados de como os alunos se comportam nas plataformas de ensino-aprendizagem. A ferramenta é usada para entender quais são as necessidades de cada jovem, tornando assim o ensino mais personalizado, além de auxiliar na gestão das universidades. Visto que a educação à distância é uma modalidade de ensino que hoje em dia é levada com bastante seriedade, por conta das pessoas que não podem frequentar o ensino regular, certo? A Learning Analytics ela serve tanto para auxiliar nessa mineração de dados, saber o porquê que existem desistências, o porquê que existem pessoas que não conseguem desenvolver as suas habilidades de forma à distância, assim como muitas pessoas conseguem desenvolver as habilidades presencialmente. O objetivo é construir melhores pedagogias, capacitar os alunos de ter um papel ativo no seu aprendizado, tendo como alvo populações de alunos em risco e avaliar os fatores que afetam a conclusão e sucesso do aluno, certo? Mas para isso a gente tem que voltar para a parte de que o ensino tradicional ele é uma coisa antiga, mas a gente vê presente na nossa educação atual. De certa forma, a gente tem hoje em dia na educação à distância a aprendizagem mesclada, ou seja, a blended learning. É uma modalidade da EAD, certo? Que possibilita a realização de atividades à distância e em sala de aula, utilizado tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Pelo sistema tradicional da educação, o professor ele sempre foi o transmissor do conteúdo, ou seja, o aluno ele nunca tinha uma voz para debater com o professor, para apresentar suas ideias. Ele era simplesmente o centro das atenções e o aluno não tinha vez em absolutamente nada. O processo de ensino-aprendizagem baseado na transmissão de informação foi criticado por John Dewey há mais de um século, sendo como antiquado e ineficaz. Certo? Isso aconteceu em 1916. Mas hoje em dia, em 2016, a gente percebe que muitos professores eles criam uma barreira em relação às novas tecnologias, eles criam uma barreira em relação a essa reciclagem que eles têm que ter para poder se adequar melhor no sistema de ensino brasileiro, certo? E esse argumento ele é utilizado por conta das aulas expositivas, que partem do pressuposto de que todos os estudantes aprendem no mesmo ritmo e absorvendo informação ouvindo o professor. Ainda segundo Valente, 2007, na verdade a sala de aula tradicional é um subproduto do industrialismo idealizado na concepção da linha de montagem e com o propósito de treinar os alunos segundo as conformidades do modelo industrial, certo? Então, quando a gente parte para pegando a metodologia aplicada por Skinner do comportamentalismo, a gente percebe que a sociedade está refém ainda a seguir um molde. Tem que ter um molde que é para você conseguir se adequar a ela, certo? E o porquê de estar falando dessa aprendizagem mesclada em relação ao Learning Analytics? Por conta da autonomia que o aluno pode ter e tem que ter dentro da sala de aula. Ele tem que buscar também o seu conhecimento, não simplesmente esperar a transmissão do professor, certo? O professor ele vai ser um facilitador do conteúdo. Então, segundo Staker e Horn, em 2012, o Blended Learning é um programa de educação formal que mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos e instruções usando recursos online e outros em que o ensino ocorre em uma sala de aula, podendo interagir com outros alunos e com o professor. Então, através desse modelo, a gente consegue quebrar essa parte tradicional de que somente o professor ele é o facilitador do conhecimento. O aluno ele também pode interagir, ele também pode trazer conhecimento para a turma. E na parte realizada online, o aluno dispõe de meios para controlar quando, onde, como e com quem vai estudar. Ou seja, o aluno ele é bem mais autodidata. O aluno ele não fica simplesmente esperando aquilo dali. Bem, ainda sobre a Learning Analytics, a gente tem que ter a curiosidade de como isso é usado na educação à distância. Utilizando técnicas presentes desse Learning Analytics,
através da coleta de dados e de uma análise, os resultados encontrados permitem identificar um padrão de comportamento entre os alunos e assim fornecem uma base para a proposta de novos formatos de acompanhamento virtual do aluno. Esse aparato todo, essa tecnologia, ela permite que a gente faça uma filtragem de tudo aquilo que está acontecendo de certo e o que está acontecendo de errado. Dessa forma, a gente consegue montar um perfil do aluno para identificar os problemas e também ter os padrões com um determinado conteúdo programático, reconhecimento entre o sucesso e insucesso de trajetórias de aprendizagem. Certo? Então, essa ferramenta auxilia bastante na educação à distância. Segundo o Santos, em 2014, esse processo possui 5 passos, incluindo as fases de melhoramento do curso, que são capturar, reportar, predizer, adaptar, personalizar e intervir. Certo? Esses são os 5 passos para a gente conseguir aplicar a Learning Analytics. Certo? Então, já que essa é uma ferramenta tão boa para o auxílio da educação à distância, quais são as vantagens que a gente consegue identificar com esse tipo de abordagem? Bem, a ferramenta ela ajuda o aluno a entender suas dificuldades e sugere como preencher lacunas que possam ter se formado durante o ensino convencional. Certo? Então, muitas vezes o aluno ele tem uma grande dificuldade na base matemática. Se a gente com essa ferramenta consegue identificar que isso daí é verídico, a gente consegue também melhorar o desenvolvimento do aluno para que futuramente ele consiga ter um melhor aprendizado nessa disciplina que ele tinha muita dificuldade. Certo? Eles recebem correções, indicações de conteúdo e reajustes da rota em tempo real. Além disso, desenvolve a autonomia típica do estudo online, em que é possível rever uma aula ou refazer atividades para melhor absorver o conhecimento, assim como escolher os momentos e espaços que melhor se encaixam em sua rotina. Enquanto um jovem pode preferir estudar no ônibus a caminho da escola, o outro pode simplesmente utilizar a plataforma em casa e à noite por horas a fio. Ou seja, a gente consegue fazer com que o aluno tenha uma maior autonomia sobre a sua agenda educacional. Ele vai conseguir adequar aquilo que ele quer aprender, o que ele precisa aprender dentro do seu cronograma, dentro daquilo que é permitido da sua jornada de trabalho ou até mesmo em suas outras atividades, certo? Agora também, para os educadores, podem melhorar a forma de como ensinam, conhecendo profundamente seus alunos. Algo com que gastaria horas e horas sem o auxílio da tecnologia. O professor ele vai ter informações suficientes para descobrir quais metodologias e abordagens geram melhores resultados, mantendo o olhar abrangente para a turma ou especificamente para um aluno. Aqui, gestores escolares falam sobre como usam dados de rotina para potencializar o ensino. Então, a gente pode concluir que o Learning Analytics ele proporciona uma oportunidade de trabalhar com os alunos a análise de dados e a tomada de decisões, orientando esses alunos no processo da construção da própria aprendizagem. Então, esse termo ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, é algo muito interessante que auxilia bastante no desenvolvimento da aprendizagem desses alunos, certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre Learning Analytics. E se vocês tiverem curiosidade, que eu acho muito bom que tenham, pesquisem sobre o assunto porque é muito interessante. É algo bastante recente que pode ajudar muita gente no futuro próximo. Valeu!